Pois bem, a Organização Mundial de Saúde está emitindo alertas sobre o surgimento de uma nova variante da Mpox. Para falar sobre essa doença, estamos aqui com o infectologista André Alves, trabalha aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone, também na rede municipal de saúde. Doutor, embora não tenhamos nenhum caso no Brasil, né, nosso país também está em estado de alerta, né? Exatamente, né? O que a gente viu é um aumento do número de casos na África, né, especificamente na República Democrática do Congo e outros países ao redor. A gente tem um caso já confirmado na Suécia dessa nova variante, mas no Brasil a gente não tem nenhum caso confirmado dessa nova variante. Mas por conta desse aumento de casos e aumento de gravidade também, a gente mantém um alerta no mundo inteiro, que é o que a OMS fez. Emitir um alerta de emergência internacional de saúde pública, e isso também ajuda na cooperação de todos os países para manter uma boa vigilância desse problema de saúde. Quer dizer, esse alerta de segurança, né, mas não quer dizer que seja o mesmo alerta que é emitido no caso de uma pandemia. Não é esse o caso, né? Não é esse o caso, né? A pandemia é uma coisa diferente do alerta de emergência internacional de saúde pública. São coisas bem diferentes. O que o alerta de emergência faz é trazer uma cooperação internacional para a gente manter uma vigilância mais rigorosa desses casos que estão acontecendo. Agora, a Mpox, ela chegou a preocupar entre 2019 e 2023, com muitas mortes, né, no mundo, inclusive no Brasil, né? Sim, o que aconteceu foi, sempre teve bastante casos ali na região da África, né? E aí em 2022 a gente teve um aumento significativo não só na África, mas em todos os outros países. A gente teve em vários lugares e a gente teve também depois um declínio de número de casos. Ainda acontece casos, a gente teve alguns casos já relatados nesses últimos anos aqui no Brasil, mas a gente já teve uma diminuição de casos. O que apareceu agora, nessa nova variante, é um aumento do número de casos de novo na região da África, e aí esse caso específico já na Suécia, e mantendo agora a vigilância como um todo. Quais são as ações aqui para acompanhar o mesmo movimento internacional? Né? Certo, então nesse momento a gente mantém uma vigilância de pacientes, de sintomas, né? Então todos os pacientes que têm sintomas que são muito parecidos com outras síndromes exantemáticas, né, como a catapora, a varíola, são inicialmente febre, prostração, né, um corpo meio ruim, aparecem as vesículas, né, que são essas bolinhas, geralmente elas têm tipo como se fosse um umbiguinho, né, que a gente chama de vesículas umbilicadas, com um fundo hiperemiado, vermelho, então isso é um caso suspeito, a gente acolhe esse paciente, coleta a secreção dessas vesículas e manda para o nosso laboratório de análise de referência, que é o Instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto. Por enquanto em Matão, nenhum caso nem suspeito. Por enquanto em Matão, nenhum caso suspeito. Agora, doutor, me fala uma coisa, Mpox, né, foi um termo científico, né, para substituir o nome mais popular, digamos assim, que era a doença do macaco, né? Na verdade, o bichinho, ele é vítima também, ele não é o transmissor, né? Exatamente, o macaco, coitado, ele só é uma vítima também, né? Então a gente tirou esse nome, né, tanto monkeypox como varíola dos macacos, para tentar tirar esse preconceito mesmo que acontece contra os bichinhos. Então a gente acaba mudando o nome, trazendo um nome mais genérico, assim, para tentar desmistificar isso. E aí a gente colocou Mpox. A desinformação também, ela contribui, né, para o preconceito. Né? Exatamente. Não, por isso que a gente precisa entender como funcionam as doenças para evitar que a gente tenha esse preconceito contra os bichinhos. Agora, se não é pelo macaco, nem um outro animal, como é que é feita a transmissão? Certo. Não existe nada muito confirmado, mas o que a nossa maior suspeita é de pequenos roedores, então pequenos ratos e roedores que ficam na natureza que passaram isso para humanos. Então, porque ela é uma zoonose, né? Então a transmissão animais-humanos, humanos-animais também existe. Por isso que é bastante importante, se tiver a suspeita, isolar não só das pessoas da mesma casa, do nosso convívio, mas também dos bichos de estimação, né? Como cães, gatos e outros. Contato físico também de humano para humano, é possível a transmissão? Isso, a transmissão ela acontece especialmente pelo contato físico com as secreções, né, ou com as lesões, mas também pode acontecer por gotículas, né? Então essas partículas mais pesadas que a gente solta durante a respiração, durante a fala, elas também podem transmitir a doença. Então fica atento aos primeiros sinais, né? Isso, os primeiros sinais geralmente são bastante inespecíficos, né? Então geralmente a gente começa com uma febre, um corpo mais cansado e aí depois que vai aparecendo as lesões. Geralmente depois do contato com a pessoa que tinha a doença, esses sinais eles podem aparecer de 3 a 16 dias, então a gente considera aí
vamos considerar aí 3 dias a 3 semanas. E aí depois do início dos sintomas, a gente precisa levar em consideração que a gente precisa manter isolamento. E o isolamento geralmente pode durar de 3 a 4 semanas, em geral 21 dias, que é quando a última crosta cai da nossa pele. E aí é quando a gente não transmite mais a doença. Só voltando no macaco, ele é vítima por algum motivo, ele também pode transmitir, mas ele não é o causador, isso? Ele não é o causador, ele pode acabar transmitindo, mas ele não é o causador. A doença não nasceu com o macaco. Eu estou frisando isso, né, para que as pessoas, né, não tenham preconceito contra o bicho, que na verdade ele é vítima também. Exatamente, ele é vítima também, não tem culpa no cartório. Agora, doutor, existe uma preocupação da saúde aqui do Brasil em vacinação em massa? Está no radar, cogita-se essa ideia ou não? Nós temos uma vacina já para mpox. Essa vacina, o grande problema dela é que a gente não tem uma quantidade de produção grande ou bastante, mas nesse momento não é um momento de vacinação em massa, como por exemplo em uma pandemia que foi a do Covid. Nós temos que direcionar os nossos esforços de vacinação para populações chaves, como as pessoas que trabalham em laboratórios, os profissionais da saúde, as pessoas que foram expostas, elas podem também fazer uma vacinação que a gente chama de bloqueio, né, em até 4 dias depois desse contato. Então, essa é a importância da vacinação. E o Ministério da Saúde já se pronunciou que está em compra de vacinas, então a gente está no caminho certo. Tem a possibilidade dela ser comprada ou não? Quem se dispuser a tomar e pagar por ela? Então, nesse momento ainda não. Como a produção é muito pequena, então no momento é a partir de ações governamentais. Doutora, uma última dúvida com relação a viagens, né? Quem for viajar para fora do Brasil deve se vacinar ou não? Porque eu me lembro que aqui no Brasil havia necessidade de vacinação para algumas determinadas áreas, né, onde havia maior incidência dessa doença, né? Até o momento não tem nenhum alerta, né? A menos que você vá para a República Democrática do Congo e regiões mais afetadas, a gente tem que conversar com um médico especialista para saber se você tem esse risco. Caso você não corra esse risco, não tem indicação no momento. Para dentro do Brasil, liberadas viagens? Por enquanto, no Brasil está liberado. Mas alguma recomendação que o senhor daria a quem estiver nos assistindo? Eu acho que o mais importante é se atentar aos sintomas. Se você tiver qualquer sintoma desse tipo de doença exantemática, né, então febre, dor no corpo, não pode ser necessariamente dengue, né, a gente tem que se atentar a outras coisas também. Então, se é para começar a aparecer vesículas, também procurar o atendimento médico. O mais importante é, se tiver qualquer tipo de sintoma, de qualquer tipo de problema de saúde, procurar imediatamente o atendimento em saúde para a gente poder direcionar de maneira correta o diagnóstico. E deixar os macaquinhos em paz. E, por favor, deixar os macaquinhos em paz.